Então vamos dando continuidade falando do protecionismo, né? Que é o terceiro ali, talvez, grande princípio do mercantilismo. O mercantilismo trabalha com um trinômio, aí o protecionismo seria a proteção de produto nacional e a política de incentivo à produção. Então você começa a criar políticas, sobretudo financeiras, para incentivar a produção, para que você exporte cada vez mais. Até porque, dentro do trinômio ali do mercantilismo, que é o metalismo, balança comercial favorável e protecionismo, eu quero exportar muito mais do que importar. Então tudo que eu consiga produzir o máximo possível dentro da minha casa, dentro do meu país, melhor a nível estrutural. Ok, pessoal? Seguindo. Mas aí a gente tem um probleminha que vai surgir com essa brincadeira, né? Que probleminha que vai surgir com esse mercantilismo, né? Esse trinômio mercantil, vamos dizer assim, ou trinômio do mercantilismo. Diversos estados, né, diversos países vão produzir, vão começar a acumular metais preciosos, correto? Se essa é a ótica do momento, se essa é a lógica comercial do momento, né, a gente vai começar a acumular todo mundo muita coisa, muito metal precioso. E todos vão começar a proteger os seus produtos, ok? Para obter uma balança comercial favorável. Confere isso? Beleza? Eu vou ter choque de interesse entre os países, disputando inclusive mercado para vender produto. Então, se o país X produz café, o país Y produz banana, e o país XY produz, sei lá, abacate, beleza, estamos de boa, cada um produz uma coisa. Agora, se eu tenho 5, 6 países que produzem na Europa banana, vai dar problema, porque todo mundo vai vender banana para todo mundo. E aí? Você começa a ter conflito de interesse entre as produções e as vendas, correto? Você ainda não tem uma política econômica mundial, você ainda não tem uma economia como ciência estudando tudo isso. Então você começa a ter problemas para gerir alguns conflitos. E aí tem uma solução que para o momento pareceu excelente, correto? Qual solução seria essa? A gente está falando aí de um estímulo à expansão marítima e comercial, ou seja, percebendo um problema de conflito de interesse, as nações começam a estimular aquelas que navegavam a uma expansão marítima e comercial. Eu começo a focar numa expansão maior ainda de mercado marítimo, ok? E qual é a melhor forma de conseguir uma expansão comercial usando a questão da navegação, a expansão marítima? Achar terras em outro lugar, criar colônias e passar a explorar essas colônias. Se eu acho terras em outro lugar e colonizo, eu vou ter solução para alguns problemas. Superpopulação, eu começo a ter solução, porque eu começo a mandar essas pessoas para a colônia. Eu começo a ter solução para falta de commodity, falta de matéria-prima para as minhas produções. Escoamento de produção começam a ser resolvidos, porque eu tenho a minha metrópole escoando para a colônia, ok? Então muitas coisas começam a ser solucionadas numa ótica capitalista comercial, ou seja, mercantilista, moderna, que é o quê? Criar expansões territoriais, principalmente no além-mar, para ganhar o que a gente conhece de colonização. E aí, gente, esse período colonial, essa primeira onda de colonização, é a colonização que a gente determina de qual continente? Da América. Então a gente está tendo a colonização do que se conheceu como colonização americana. E aí vai ser colonização inglesa na América, colonização portuguesa na América, colonização espanhola na América. Basicamente esses 3 países vêm para cá para fazer a sua colonização. Temos a colonização francesa na América também, que é no Canadá, ok? Então, se vocês forem lá no blog, Botequim da História, vocês vão encontrar vários posts que estão falando sobre isso.
colonização espanhola, colonização americana, pelos ingleses, colonização portuguesa, colonização francesa, que é no caso do Canadá. Então você tem ali uma solução dada a conflitos de interesses mercantilistas, que é a exploração das colônias. E aí, tá nós aí na terrinha, né? Tá assim, então nós nascendo, né? Sendo explorados pelos, no caso, portugueses, e chegando aí depois o que aconteceu no nosso Brasil. Ok? Um outro processo... Oi? Em que período, assim, quando o metal precioso passou a ser precioso? Porque antes, pelo menos como eu entendo, antes era mais a comida, né? Vamos dizer assim, a agricultura. Aí como o metal precioso passou a ser precioso e todo mundo? Desde as sociedades mais antigas, tá? A gente está falando aí dos sumérios, em diante, sumérios, mesopotâmios em geral, mas basicamente ali com grande afinco pelo ouro, talvez seja a sociedade egípcia, né? A sociedade egípcia tinha uma outra ótica para o ouro, de uma forma bem diferenciada. Os persas também tinham uma ligação com o ouro de forma bem próxima, mas acho que talvez o grande boom do ouro ali na relação comercial, ou pelo menos relação econômico-social, acho que talvez seja o Egito mesmo, tá? Daí em diante o ouro começa a ser visto de uma forma diferente. Lembrem que os faraós pediam para ser enterrados com as suas riquezas e ouro, né? Nesse período de mercantil, o ouro era mais importante do que a mão de obra, a madeira? Na linha mercantil, assim, ih, rapaz, rolou a língua. No escalonamento mercantil, você tinha o ouro como talvez o maior metal precioso de valor, né? Tá bom? Beleza. Então a gente tem aí, mudando o assunto, mais alguma dúvida sobre a questão mercantil, do mercantilismo? Não? Foi? Então, passando então para o renascimento cultural, né? A gente tem aí o grande boom do mundo moderno é o Renascimento. E aí muitas pessoas perguntam o que é o Renascimento? O que foi o Renascimento? Algo tão importante quanto o Renascimento? Bom, o Renascimento nada mais foi do que uma sociedade, volto a dizer, que vem dos bárbaros, chegar no limiar que a gente conhece como um fator importantíssimo, que é trazer de novo as inspirações greco-romanas, das culturas greco-romanas. Então você tem um renascimento nascendo basicamente na Itália, sobretudo pelo renascimento do próprio comércio lá. Então é uma área que tinha uma área mercantil mais propícia para isso, economicamente falando. Uma vida citadina, né, dentro de cidade, uma vida cosmopolitana, né, cosmopolita, ou vivendo o cosmopolitismo. O que significa isso? Uma vida em cidade, né, uma vida dentro de uma cidade já complexada e orientada pelos processos comerciais. Muitos contatos no Mediterrâneo em geral, com cultura árabe, judaica, bizantina, que vai alimentar ainda mais essa estrutura por detrás que a gente conhece como o renascimento cultural, ou o pano de fundo para esse renascimento, né? Temos o mecenato, né? O que seria o mecenato? É uma burguesia financeira, uma burguesia, melhor dizendo, financiando os intelectuais. Então pessoas específicas que tinham um dom para pintura, para poesia, para música, para teatro. Você tem uma burguesia financiando isso, principalmente para as artes plásticas, para que sejam feitas obras de arte, para que sejam feitas literaturas, seja ela de poesia ou de algo mais literário, do modo de vista de livros mesmo, músicos criando aí trovas ou outro tipo de música mais elaborada.
artistas modificando um pouco a estrutura arquitetônica do período. Então você tem ali uma orquestração, né? Um orquestramento de novas arquiteturas orientadas pelo financiamento dessa burguesia. E a própria ciência, né? Não podemos deixar de falar aí Leonardo da Vinci, por exemplo. Né? Leonardo da Vinci foi um grande cientista, não só um grande artista plástico, na verdade ele foi um grande tudo. Ele era talvez o grande gênio do momento. Eu acho que bobear no mundo não tivemos outro gênio igual ao Leonardo da Vinci. E aí, como cientista, eu posso citar Leonardo da Vinci. Como grande gênio das artes plásticas, a gente pode citar aí Michelangelo, né? Grande pintura da Capela Sistina, por exemplo, né? Entre outros tantos artistas que a gente vai lembrando com o decorrer do tempo. É um grande momento para surgir a insurreição do humanismo, né? O humanismo que seria aí os primórdios dos primórdios, que vai vir ser o iluminismo. E aí o humanismo está datado aí basicamente para o século XIV, saindo da Itália e com estudos clássicos para detalhar esse novo momento. Então assim, a gente está tendo o homem no centro do mundo e não mais o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, a religião no centro de tudo. A gente está tendo uma mudança de ótica. Eu estou vendo que o homem é mais importante estar no centro como principal coisas a acontecer do que estar Deus ou religião no centro das principais coisas que tem que acontecer. Então tudo tem que girar em torno do homem. Em torno do homem é o mais correto a ser feito. Entendeu? E aí nasce o humanismo. Esse humanismo, ele basicamente é uma reinterpretação de valores greco-romanos clássicos, né? A gente está pautado lá atrás, na Roma Antiga e na Grécia Antiga, para reinterpretar aqueles valores e trazer para uma sociedade moderna, adaptando eles às novas realidades. Dentro disso, dentro desse humanismo, você vai ter ainda esse, como a gente já tinha falado, o antropocentrismo, que seja o homem no centro do mundo, o homem no centro do universo, o homem sendo a principal coisa a acontecer naquela sociedade. Fala, Raquel. A Clara perguntou se a igreja perde alguma força. A igreja perde um pouco de força assim nesse momento, porque nesse momento a igreja ela vai estar vivendo em uma esfera onde você vai ter conflitos entre denominações novas que vão surgir e a denominação antiga, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então sim, só o olhar da razão em primeiro plano, ao invés de Deus, da religião em primeiro plano, né, botando aí a troca do antropocentrismo, né, do teocentrismo pelo antropocentrismo, o antropocentrismo assumindo a função do teocentrismo, é óbvio que a igreja acaba perdendo força assim. Você não consegue mais usar também Deus para justificar tudo, né? Então, com o humanismo, você faz o antropocentrismo surgir. Com essas duas ferramentas, você começa a usar a razão para justificar tudo. Você racionaliza tudo. Por quê? Porque você é mais importante do que tudo. Tudo gira em torno de você, para a sua sobrevivência, para a questão da humanidade. Então, poxa, qual é a razão disso tudo? E aí o cientista se solidariza com essas novas doutrinas e ideologias. Obviamente que surge o racionalismo, o raciocínio lógico toma conta de tudo e a igreja perde. Você não justifica mais. O que é o trovão? É Deus brigando. Não, o trovão é quando um relâmpago passa e aquece o ar ao redor, esse ar se expande tão rápido que rompe a barreira do som e faz um barulho. Então você começa a ter uma nova visão de coisa, né? Então, obviamente que a igreja perde o comando completo da religião e a religião fica em segundo plano. Foi? Beleza. Bom, o naturalismo, gente, olha só, naturalismo não é ficar pelado não, tá? Não é ir pra praia de nudismo lá do Abricó, do lado lá de Grumari, não é ali não, tá? A gente está falando de naturalismo, é a integração de homem com natureza. É literalmente o que a gente tenta buscar hoje, naquela época se tinha ideia.
Então hoje a gente tenta trazer um equilíbrio do homem com a natureza, da utilização dos recursos naturais de forma sustentada. Naquela época você tinha uma interação entre homem e natureza. Até a forma de se ver o corpo. Se você juntar aí humanismo, antropocentrismo e naturalismo, você tem o resgate aí da grande cultura greco-romana, o culto ao corpo começa a ser visto novamente. Então o belo começa a ser olhado de uma outra forma. Tenta-se a todo momento justificar o que é o belo. Filósofos modernos começam a se justificar. A gente está falando agora aí de alguns filósofos como, por exemplo, Thomas Hobbes, que é o filósofo do absolutismo, filósofos como Voltaire e Rousseau, que são filósofos do iluminismo, Montesquieu, filósofos do iluminismo, Montesquieu trazendo aí a grande divisão política em três poderes, Então a gente tem toda uma esfera greco-romana interferindo agora porque está sendo resgatado. Então o culto ao corpo, do belo, os filósofos estudando a parte política, estudando inclusive a parte, resgatando esse estudo da parte filosófica do belo, do homem no modo geral. Então acho que é isso que está se tornando essa idade, esse mundo moderno. O racionalismo e o espírito crítico, ele vem trazendo aí um desenvolvimento cada vez mais amplo e maior dessa ciência. Só para vocês terem uma ideia, Leonardo da Vinci criou o paraquedas e o isqueiro. Não se sabia, não se tinha ainda a ideia de gás liquefeito de petróleo naquela época. Ninguém voava, gente, de avião naquela época. Não tinha avião naquela época. Avião do século XIX. Final do século XIX, fim do século XX. Quando a gente faz o avião. Senão a gente não consegue sair do chão e alçar voo. Então, assim, o cara criou o paraquedas e criou o que a gente conhece como isqueiro. Criou aí um protótipo tipo de helicóptero. Não se tinha o conhecimento físico que se tem hoje. Então, assim, o racionalismo e o espírito crítico fez sim a religião enfraquecer, mas a gente ganhou muito do ponto de vista das ciências. Oi, fala, Clara. Alguma coisa que ela tentou frear esse avanço? Claro que a igreja tenta de alguma forma bloquear isso, Ela faz sim algumas mudanças, de doutrina, mas ela não vai conseguir mais, ela perde completamente o controle. Por quê? Porque o que aconteceu? E a gente vai falar isso na reforma protestante, mas eu posso puxar agora um pouquinho, não tem problema. Por que se tem a reforma protestante? Porque se tem a ideia de que você não tem que ser prejudicado ou ser punido por estar ganhando lucro. Você entende? Então, assim, a burguesia, que é a detentora do valor financeiro, a parte capital, ela vai estar fazendo uma nova religião para quebrar a igreja católica. Então você cria uma nova religião cristã, mas cria uma nova religião. Então a igreja ela perde força. Aquela igreja que tinha poder político social, ela vai perdendo força, porque você descobre que você pode ganhar dinheiro sem ir para o inferno, porque você descobre que você tem outras explicações científicas que não são aquelas explicações que te falavam. Você não é pobre porque Deus quis, você é pobre porque um sistema te fez ficar assim. Então você cria o racionalismo da coisa. A igreja tenta de alguma forma bloquear isso, mas ela é engolida o tempo inteiro, ela não consegue, porque ela é lenta frente às revoluções que estão acontecendo nessa sociedade moderna, com tudo de novo que está vindo. Ok? Valeu! Então a gente tem aí algumas imagens, Michelangelo no teto da Capela Sistina, o dedo de Deus com o homem, Pietà, Davi esculpido em mármore, uma das obras mais lindas que existem, Moisés retratado em mármore também. Então olha só como é que o mundo moderno está trazendo uma questão cultural que foi tão abandonada, principalmente na Idade Média, naquela era feudal, na Idade das Trevas, que você começou a ter na Idade Moderna de forma aflorada e forte,
orientação ali financeira da burguesia, mas utilizando essa grande máquina de artistas do modo geral que nós tínhamos, né? Olha como é que eles eram talentosos, né? Você tem aí uma pintura de Rafael, né? Rafael Sanzio, falando da pintura da escola de Atenas, isso já no século XVI. E assim sucessivas outras obras que vão sendo plantadas nesse renascimento cultural. Eu quero salientar aqui os grandes filósofos do período, né? Thomas Hobbes com Leviatã, né? Demonstrando ali o que seria, o que a gente conhece hoje como um contrato social, e aí as aulas de filosofias vão esclarecer muito melhor isso para vocês. O contrato social dizendo ali que o soberano ele tem que estar a todo momento forte, e que a população aceita aquele soberano como seu soberano, e que ela é o súdito, a população em geral é súdito daquele soberano, e que se aceite qualquer coisa para que o soberano se mantenha no poder, garantindo um Estado cada vez mais forte, cada vez mais fixo, cada vez mais estruturado, né? E você tem aí, em contrapartida, né, saindo de filósofos absolutistas, entrando em filósofos iluministas, Voltaire, Rousseau e Montesquieu, falando aí de interação de uma forma muito mais humana, de uma forma muito mais igualitária, de uma forma mais racional com a população. Trabalha-se aí com Montesquieu em 3 poderes, que são reafirmados por Voltaire e Rousseau, falando do executivo, do legislativo e do judiciário, as leis sendo a sua grande detentora da segurança de todos os cidadãos de um país, né? Falando de uma carta magna, né? Falando de uma construção de uma grande lei magna. Então todos esses caras, filósofos iluministas, entram em contrapartida com filósofos absolutistas. Por exemplo, Maquiavel, né? Quando você trabalha a ordem no príncipe, onde o importante é manter o Estado forte, o importante é manter o soberano no poder, e o soberano ser soberano e o Estado ser o Estado, cada vez mais fixo, cada vez mais forte e estruturado. Então Maquiavel tem lá as suas práticas. É um erro, vou até falar que os fins justificam os meios. Na verdade, esse termo nunca foi nem escrito por Maquiavel. Se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que isso não está descrito, isso não está rascunhado. Os fins justificam os meios. Leram Maquiavel, tiraram uma ideia de Maquiavel e falaram isso, e começou a se botar essa frase, mas os fins não justificam os meios. Não é assim que funciona, né? Maquiavel era, inclusive, como Hobbes, era contra a guerra, achava que guerra tinha que ser evitada ao máximo, mas que se fosse necessário, ela ia ser usada para manter o Estado e o rei forte. Então assim, não é fins justificam os meios, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, lembrando desses grandes filósofos e de suas obras que vão ser tratadas aí nas aulas de filosofia. E a gente parte para não tão distante, né, a reforma religiosa. E aí a gente vai destacar a reforma protestante, é óbvio. O que foi a reforma protestante? Nós soubemos aí do grande problema que Lutero teve na publicação errônea por seu colega das suas 97 teses. A gente tem uma publicação não autorizada. Foi feito por Lutero essas teses no intuito de você idealizar o que realmente estava escrito nas Escrituras e o que realmente se pregava de doutrina católica. Ele em momento nenhum queria debater ou duelar com a igreja ou mudar o dogma católico. Ele apenas criou uma nova visão da leitura do que a gente conhece como escrituras católicas ou escrituras sagradas. A partir da publicação, sem autorização do próprio Lutero, elas tomaram conta da sociedade, e aí a sociedade começa a entender que isso deveria ser discutido cada vez mais. Lutero era a favor de uma reforma católica e não de uma criação de uma nova religião, né? Só que com essas teses, com essas ideias, uma nova leitura da Bíblia, principalmente transferindo a Bíblia para o idioma alemão, você tem uma amplitude de acesso à palavra. E aí você começa a questionar: é heresia realmente tal atitude?
eu realmente sou um pecador se eu vou ganhar dinheiro com aquilo que eu trabalho, com a minha mão de obra? Será que realmente eu vou ser pecador por causa disso? Entre outras funções que vão acontecendo na nova leitura da religião, a reforma protestante acontece. E aí ela acontece basicamente em 4 ângulos, né? É o ângulo luterano, o ângulo anabatista, o ângulo calvinista e o ângulo anglicano. A gente vai falar cada um deles. O luterano, obviamente, sai do Lutero, não parte de Martinho Lutero, né, propriamente dito, mas as pessoas que passam a segui-lo por conta de tudo aquilo que ele escreveu nas 97 teses, trazendo para dentro do que a gente conhece como Bíblia traduzida para o alemão, a nomenclatura do que realmente foi escrito. Então entenda o seguinte, a igreja falava o que estava escrito, agora você pode ler o que está escrito. Então você interpreta da sua forma. Não é? E aí se cria, no norte da Alemanha e países escandinavos, o que a gente conhece como luteranismo, ou a reforma luterana, que é um apoio tem um apoio dos príncipes feudais, né? Partindo do princípio que é um pretexto para você fazer a tomada de bem do clero. Isso foi visto em outro processo de reforma, de uma outra forma, a gente vai falar daqui a pouquinho, e impedir o domínio do rei espanhol católico Carlos V. Então você tem ali manipulações políticas já utilizando princípios religiosos de reforma. Então a reforma, pessoal, religiosa, ela não está só ligada ao que você vê e sente de Deus ou da religião que aquele Deus que aquela religião pertence ou representa. Ela está ligada também a princípios políticos. Tudo bem? Por exemplo, os anabatistas, a gente tem ali, também na Alemanha, Thomas Müntzer, né, fazendo uma liderança. Uma revolta camponesa antifeudal, dentro da Alemanha, por exemplo. Né? Interpretavam a Bíblia como defensora do comunismo primitivo. Vejam que esse termo aqui é um termo que não surge no período, tá? Esse é um termo que vai ser alencado lá para o século XIX, nessa reforma anabatista. Eles pensam em ideias mais revolucionárias de tomada de poder e principalmente tomada de território. Aí você tem aqui o quê? Um massacre pelos príncipes feudais. Você tem um massacre dessa turma anabatista pelos príncipes feudais. Então, vejam, é religião contra política agora, política contra religião. Então, você começa a perceber que religião nunca foi religião. A religião ela sempre foi um adendo, um apêndice da política. Ela surge normalmente para manipulação de massa em apoio à política. Não é? Obviamente que você pensa em um Deus, cada grupo social teve lá a escolha do seu Deus para que seja criada uma religião em cima, mas ela estava sempre linkada à política. Ela não surge a religião por causa de um Deus só exclusivamente. Ela surge geralmente linkada a algum aspecto sociopolítico. Né? Você tem ali o calvinista, né, orientado pela França, última forma, não só França, tá? A gente tem França, Suíça, Holanda e Inglaterra, os 4 ali trabalhando o calvinismo, né? Calvino foi o grande líder. Ele tem uma igreja católica condenando o lucro naquele momento. A gente já tinha falado inclusive sobre isso. Uma igreja católica que condena lucro de burguês vai ser em algum momento depredada. Não tem jeito. Por quê? Entendam. A burguesia alçou voo dentro da sociedade. Ela se ligou à nobreza. Inclusive está virando nobre. Tivemos o retorno comercial e agora o mundo mercantilista, o capitalista comercial, moderno. A igreja ela não vai conseguir falar com as pessoas que ela não pode ganhar dinheiro. Então quando Calvino defende que o trabalho duro e a acumulação de capital é proveniente ou está diretamente ligado, sim, a uma religião, que Deus apoia aquilo ali, ao seu trabalho braçal e o ganho de dinheiro por causa daquilo ali, você tem uma grande massa da população migrando para essa religião, já que ele não condena a usura,
né? Ou melhor dizendo, ele não fala que ganhar dinheiro com o trabalho é usura, eu vou migrar para ela. E assim você tem a burguesia manifestando a sua predileção a essa religião e migrando para ela, né? Você tem uma predestinação orientada por essa burguesia que se filia de alguma forma a essa nova religião, né? Ou seja, você é predestinado a ganhar dinheiro porque você trabalhou duro para aquilo ali. Então, se você trabalhar duro, você vai conseguir alcançar a tão sonhada lucratividade, né? E aí, não menos importante, e uma grande reforma, foi a reforma anglicana, que acontece exclusivamente na Inglaterra, basicamente orientada pelo grande Henrique VIII, que tem algumas peculiaridades. Primeiro, ele estava querendo reforçar o absolutismo inglês, primeira coisa, né? Segundo, olho nas terras da Igreja Católica. Então, uma igreja que tem muito dinheiro porque tem muita terra. Então, eu quero essas terras para mim. Terceiro, ele tem uma ideia de divórcio. Ele quer se divorciar de Catarina de Aragão pelos motivos dele. Porque ela não dava o filho que ele queria. Enfim, porque se apaixonou por Ana Bolena. Enfim, ele tenta de qualquer forma se separar. Então, você tem esses três grandes pretextos para que ele consiga romper com a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, Henrique VIII, a partir, em média de 1545, promove o que a gente chama de reforma anglicana, expulsando a Igreja Católica e perseguindo os católicos restantes no país da Inglaterra, criando então a sua própria igreja, que era ele o grande líder religioso. Então, até hoje é assim. A rainha da Inglaterra é a líder religiosa do anglicanismo. Começou com ele, com Henrique VIII. Então ele é rei e líder religioso da única religião que tinha na Inglaterra na época. Tudo bem? Por conta disso, perseguiu outras religiões para que a sua fosse mantida de forma eficaz. Com isso, pessoal, a gente transforma a Inglaterra num país anglicano. Ele consegue acumular todas as terras da Igreja Católica para a Inglaterra. Consegue a separação da Catarina de Aragão e se casa com Ana Bolena, depois acaba se separando também de Ana Bolena, enfim. Mas fato é que ele rompe com tanto o Papa como com a Espanha, né? Houve a ruptura completa da Inglaterra, da parte religiosa, e a partir daí você tem então a grande reforma protestante inglesa. O que a gente não pode deixar de falar é da reforma católica, ou mais conhecida como contra-reforma católica, que cria artifícios para que não ocorressem fugas dentro da própria Igreja Católica, orientando então no momento em que, se você tem gente migrando e não faz nada, obviamente você não vai conseguir dominar aquele povo. O que vai acontecer? A Igreja Católica ela cria ali algumas estruturas, como por exemplo a construção de uma nova ideia de religiosidade católica, a reafirmação dos dogmas, a orientação dos seus clérigos para algumas novas doutrinas eclesiásticas. Você tem a proibição, né, de algumas questões religiosas de outras denominações cristãs. Você vai criando algumas estruturas, cria o Santo Ofício, né, o Tribunal do Santo Ofício. Por exemplo, cria o Index, livros proibidos para aquele momento. Então você vai criando estruturas para que você consiga transformar na famosa contra-reforma católica a reforma católica, que na verdade acabou não sendo uma grande reforma, e houve sim uma grande perda substancial de fiéis para as outras denominações cristãs. Ok, pessoal?